enquanto você ficar se vitimizando e achando que você fez tudo certo, nada do que eu digo eu faço, é porque você não sabe nada. Se você soubesse o que você ia fazer e dizer, ia estar dando resultado. Se você faz e não dá resultado, é porque tem alguma coisa que você não sabe. Essa é a diferença de mentalidade entre quem está disposto a crescer na vida e quem não está disposto a crescer, mas quer ter as recompensas do crescimento. A sua opinião sobre o que você merece, ela não importa, porque nós não crescemos até onde estão as nossas expectativas. Nós descemos até onde estão as nossas habilidades. Tudo parte de como você leva as coisas. E se você olhar, mas tudo que eu faço e falo, ele não melhora. Você está focada nele, numa posição vitimista e infantil. Porque sempre que eu penso que o problema sou eu me dou a oportunidade de crescer e resolver. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo que você vai assistir agora, ele é da série Pergunta pro Vitor. Esse é um conteúdo que eu faço ao vivo, né? Eu faço transmissões, né? Lives, nas sextas-feiras à tarde, nas minhas redes sociais. No Instagram, Facebook, YouTube. Geralmente sexta-feira à tarde. Se você quiser saber qual horário que é, eu recomendo você me seguir aqui no canal do Telegram, para você poder participar ao vivo e trazer suas perguntas também. Mas mesmo que você esteja vendo só a gravação, eu acredito de verdade, porque me dizem muito isso, e até eu quero saber a sua opinião, né? Que mesmo que você não fez as suas perguntas, as respostas que eu vou te dar vão te ajudar a entender mais e se beneficiar também para a sua situação. Para você entender, muitas das perguntas podem ser dúvidas que você tem, ou até não é bem aquilo que você tinha de dúvida, mas a minha explicação vai contemplar mais do que só aquela pergunta, e isso vai te ajudar, acredito eu, a entender mais e avançar na trajetória de fazer quem você é, parar de beber sem deixar de cuidar de si. Olha só, a pergunta dela é a seguinte: doutor, quando conheci meu esposo, ele não fazia tratamento e bebia muito destilado. Antes do curso, eu combinei com ele que aceitaria ele beber somente cerveja, se aceitasse fazer um tratamento. Ele aceitou, mas tem recaídas. O que falo para ele nesse caso? Eu vou te dizer o seguinte, eu te recomendaria, não sei se você já está no curso ACA, mas eu recomendaria você entrar no curso o quanto antes, né, para te ajudar a evitar esse tipo de coisa, né? Mas é o seguinte, eu acho que foi um erro. Você não tinha como saber, né, também, mas é a minha opinião, né? Eu acho que foi um erro você combinar que aceitaria ele beber cerveja se ele aceitasse fazer um tratamento. Por mais que tenha avançado um pouco, eu acho que na minha visão, isso é uma abordagem de muito risco, né? Muito risco quando você aceita. Tipo, eu aceito a cerveja. É que a cerveja e o destilado não tem tanta diferença assim quanto parece, sabe? Mas beleza, ele aceitou um tratamento, isso é legal. Mas o que eu diria para você agora? Se você já entrou no curso ACA, você seguiu o que está lá, arrisca, né? Por exemplo, no curso ACA eu ensino lá sobre extinção comportamental. Você vai utilizar mesmo com cerveja, né? E eu te recomendaria assistir as aulas de comunicação para você fazer um combinado também em relação à cerveja, né? Na medida do possível, você combinar que a cerveja também não seja algo que você se sinta confortável em participar, né? Não é que você vai pedir, por favor, pare de beber, não é essa a ideia, mas é você reforçar comportamentos sóbrios e não reforçar o alcoolismo. Então, cerveja é álcool, então não dá pra, vamos dizer assim, tudo bem, eu fico ali com ele, tá tudo bem, cerveja eu ignoro. Mas Vitor, se eu apertar um pouco mais, será que ele não vai abandonar o tratamento? Talvez vá, só que, ou não, você entende? Mas eu acredito que precisa avançar nisso. Porque se você fala assim, o que eu falo pra ele nesse caso? Você já tolerou a cerveja, né? Vai falar, pare de recair? Se ele tá tentando não beber mais? Isso aí depende também. Que estágio da mudança ele tá? No curso ACA, logo no início, eu ensino sobre isso, né? Dependendo do estágio da mudança que ele tá, se ele estiver bem na ação, de repente ele pode até querer saber a sua opinião sobre o que fazer. Se ele não está aberto a falar sobre isso, que parece o caso, ele não está no estágio da ação ainda. Então não é conversando com ele, por favor, pare de recair. Porque talvez ainda está faltando evoluir com ele nos estágios da mudança, para ele ir para a ação e querer mais parar de beber. E aí você vai ver ele se esforçando mais para evitar recaídas e até abrindo mais conversas com você
caso ele tenha um tropeço no meio do caminho, tá bom? Mas depende de tudo isso. Eita, Instagram. Vitor, você trabalha com redução de danos ou zero álcool? Olha, essa é uma pergunta técnica, né? Eu vou responder essa pergunta, né? O que eu acredito para você que quer fazer quem você ama parar de beber, né? Você vai encontrar por aí alguns profissionais que falam em redução de danos. O que é redução de danos? Redução de danos é uma estratégia de tratamento, de abordagem, que nasceu, se eu não me engano, nos Estados Unidos há vários anos atrás, principalmente relacionado a heroína, consumo de drogas injetáveis, né? Talvez metanfetamina, mas principalmente heroína, porque a heroína, quando compartilha agulhas, né? Isso pode causar HIV, hepatite C e várias outras doenças graves e fatais só pelo mero compartilhamento de agulhas. Então o que eles fazem para reduzir os danos, né? Para morrer menos pessoas de HIV? Então eles vão lá e dão drogas mais leves para dependentes de heroína, né? Tipo assim, lugares que oferecem metadona, né? Eu vou ser mais claro, mas eu quero te explicar isso bem. Oferecem seringas para as pessoas, ó, já que eu não posso impedir você de usar droga, eu vou te dar, o governo, alguém do estado, assim, essas medidas oferecem então seringas para que a pessoa reduza o dano de pegar uma doença dessas. Olha, se isso tem resultado ou não, depende. Eu acho uma pena que isso precise ser usado, e isso tem lógica, né? De uma forma populacional, né? Um governo vai estudar uma forma de reduzir mortes, e aí ele trabalha com abordagem assim. Eu consigo perceber essa lógica. Agora, quando você não é um governante, não é a prioridade sua reduzir mortes dessa forma, mas você tem ainda uma abordagem com mais... Assim, você deseja ver essa pessoa bem... Ainda mais quando a gente está falando de alcoolismo, eu não tenho a opinião de que a redução de danos para alcoolismo vai ser interessante. Na minha opinião, e isso não é a verdade absoluta, quando a gente começa a falar em redução de danos para alcoolismo, na minha singela opinião, isso me soa como uma falta de esperança, como um conformismo, com uma ausência de um tratamento mais eficaz. E daí, pela falta de um investimento em tratamento e uma forma de abordagem mais profissional, mais eficaz, mais alinhada com o conhecimento científico, é como se dissessem assim, olha, a gente vai admitir que a gente não é capaz e vamos trabalhar só com a redução de danos. Então, jamais eu recomendaria para um familiar, né, aquilo que eu digo aqui, redução de danos, até porque muito já se tentou, o sonho de quase todos os alcoolistas é beber menos. Só que não rola beber menos. É muito mais difícil beber menos do que zerar o álcool. Quando a pessoa tenta beber menos ou tenta reduzir os danos, vai beber em casa para não ter um acidente. Realmente, olha, talvez ele não vai ter um acidente fatal porque não saiu dirigindo. Aí você prende a pessoa em casa. Mas assim, aí você começa a ferir aquilo que vai fazer você fazer quem você vai parar de beber, né? Eu não acredito a minha forma de trabalhar, de pensar, não é ligada à redução de danos, porque o meu trabalho é voltado a fazer quem ama parar de beber, né? Então, já que esse é o meu foco, eu não mexo e não recomendo redução de danos. Mas tem pessoas que vão trabalhar em instituições porque o foco deles não é esse. Não é assim, vamos fazer a pessoa parar de beber e usar drogas. O foco lá é, vamos tentar reduzir a mortalidade. Eu não sei a longo prazo como é que isso fica. Eu não sei. Isso aí tem a ver com o jeito que a gente pensa como sociedade. Aí já não, mas não, a minha parte nessa história toda não é ligada à redução de danos. Eu não sou partidário de redução de danos. Eu ainda acredito que o que merece... Porque se você for ver a quantidade de dinheiro que é investido em propaganda de bebida... comerciais, patrocínios de eventos esportivos, inclusive, bebida alcoólica. Olha o quanto dinheiro é investido nisso. E a miséria que é investido, tanto no setor público quanto privado, no tratamento e na melhora, né, para parar de beber, você vai perceber que o problema não é que as estratégias não funcionam, não é possível, a gente tem que desistir e pensar em reduzir danos, porque não dá mais para a maioria das pessoas. Isso, na minha opinião, é uma forma de se expressar a falta de comprometimento
que as pessoas da sociedade, muitas delas, né, têm com a melhora da dependência química e do alcoolismo, né? Que aí fala, meu Deus, eu vou pagar 10 mil reais para consertar o carro que a pessoa bateu embriagada lá, vou consertar esse carro. Paga os 10 mil reais, tira não sei da onde. Aí fala, ó, tem 3 mil reais para você pagar um tratamento aqui para fazer a pessoa que você ama parar de beber. Ah, não, pelo amor de Deus, isso é impossível. Aí vai ver o celular da pessoa custa 5 mil reais. Vai ver, a pessoa tem um monte de... por ano joga dinheiro fora em besteira, muito mais do que 5, 10 mil reais. Tá entendendo? Isso tudo na minha cabeça, na minha singela opinião, reduzir danos ou achar que não tem jeito, são só formas de expressar a falta de prioridade, né? Na solução, na busca por fazer realmente as coisas melhorarem, né? E vai tolerando por quê? Eu acredito que também passa pelo ódio, né, estrutural que existe na nossa sociedade com pessoas dependentes de substâncias, de álcool e outras drogas, né? Porque soa o quê? Ah, a pessoa é um bêbado? Olha lá, alcoólatra? Ah, então ele não é igual a pessoa que pegou, sei lá, pressão alta, sei lá. Não é uma pessoa que, sei lá, teve uma meningite, né? Ou uma pessoa que, nossa, teve um câncer, uma pessoa teve câncer de próstata, coitadinho, meu Deus, que triste. E claro que é triste. Mas aí olha lá o alcoólatra e fala, não, mas esse alcoólatra aí, ele bebe porque quer. Ele é um vagabundo sem vergonha, ele faz porque quer. Agora a gente vai ter que se preocupar com ele, se nem ele se preocupa com a saúde dele. Por quê? Ignorância, preconceito, raiva e negação. Porque muitas das pessoas que fazem esse tipo de leis são o quê? Alcoolistas, usuários de drogas, né? Que ocultam esse tipo de coisa. Então, eu acredito que isso perpassa por nossa sociedade ser tão doente a ponto, por exemplo, esse tempo atrás, eu fui com a minha esposa, né? A gente foi fazer uma viagem curta, né? Antes do nosso filho nascer. E a gente foi num resort, né? Num hotel. E olha o que acontece. No cardápio do hotel tinha água de coco e bebida alcoólica. E assim, ó, eu fui pedir um suco, até um coquetel sem álcool, o garçom achou que eu tava ficando louco. E ao meu redor, eu era um ET perto daquelas pessoas. Todo mundo tava bebendo. O dia inteiro. Todo mundo tava bebendo. O dia inteirinho. Não tinham mínima atenção para bebida sem álcool. Ah, não, fazer um suco mais gostoso? Não. Agora, drinks de todos os tipos. E agora, o hotel é sacana? Claro que não. A clientela que vai lá, ela espera isso. Ela estranharia se não fosse. Por quê? Porque as pessoas colocam o álcool num pedestal. E elas acham que, Vitor, é porque eu gosto de beber. Trouxa! Você é um trouxa. Sabe por quê? A indústria do álcool entrou tão fundo na sua cabeça, com muita grana, querido, com muita grana, que fazem você achar que você gosta tanto assim de beber. Mas não, você é manada. Manada. É uma manada, sabe manada? Que vai seguir na manada? Você vai vivendo manada. E aí o quê? Aí chega na hora de alguém que tem alcoolismo e precisa mudar essa parada, aí você se borra todo e começa a falar em redução de danos. Tá entendendo? Então essa é a minha opinião. Né, Felipe Ornel? Ó, tem um grande pesquisador de alcoolismo aqui na live. Acho que ele concorda comigo. Acho. Que legal, Felipe, que você tá aqui. Falo sobre o uso de álcool e cocaína. Tá bom, eu vou responder essa pergunta. Geralmente eu falo sobre alcoolismo. Algumas pessoas que me seguem também, né, tem até alguns alunos do curso ACA que estudam justamente para fazer os seus familiares pararem de usar outras drogas que às vezes se associam com álcool também. Mas é o seguinte, quando uma pessoa usa álcool e cocaína, nós não estamos, apesar de que as estratégias para fazer essa pessoa parar de usar álcool, parar de usar cocaína, elas são muito semelhantes, né? A lógica é a mesma. O que acontece? A gente precisa ter atenção numa questão biológica, que muitos profissionais, até recentemente uma pessoa, ela disse que passou pelos melhores psiquiatras, pagou caro, muitas consultas com grandes referências, ditas referências da dependência química do país, né? E aí ela lamentavelmente encontrou um profissional que não sabia do que eu vou falar para você. Que é o seguinte, álcool e cocaína, e até pesquisa para você ver, não precisa acreditar em mim não. Ó,
Álcool e cocaína não é álcool e cocaína. Álcool tem uma ação no cérebro. Cocaína tem uma ação diferente. Tem algumas semelhanças, mas tem diferenças. Mas quando junta álcool e cocaína, vira uma terceira substância. Tá bom? Por isso que muita gente acaba... Tem pessoas que usam cocaína somente depois de beberem. E que não usam cocaína sem beber antes. Porque muitas vezes essa pessoa ela tem uma dependência, ela tem um desejo, uma vontade de usar também, dessa terceira substância, que ela só é obtida com a mistura de álcool e cocaína no organismo, que vira uma terceira substância chamada cocaetileno. E a cocaetileno ela tem mais risco de infarto, ela tem mais risco de overdose, e ela tem mais risco também de dependência, porque ela age de uma maneira muito aguda no sistema de recompensa cerebral, que faz virar uma mistura explosiva. Por isso que muita gente que está muito embriagada e usa cocaína, cortou o efeito do álcool. Não, não cortou o efeito do álcool. Ela pegou o álcool, esse álcool foi misturado, uma reação química no organismo, e essa virou uma outra substância. Então o que era etanol virou cocaetileno. Né? Se misturou e virou... Daí o álcool que estava causando a embriaguez mudou e o efeito psicoativo virou outro. Então acaba tendo essa mistura. Então pessoas assim, aí você vai avaliar. Para fazer essa pessoa parar de beber, na maioria das vezes, não é sempre, mas na maioria das vezes começa com o álcool. E aí essa pessoa não usa cocaína sem o álcool. Pode ser diferente, mas muitas vezes é assim. E aí, essa pessoa parando de beber, sem beber, o risco dela usar cocaína é muito baixo, né? Então é interessante você ter atenção a isso. Como é que é o padrão da pessoa que você ama que usa álcool e cocaína? Ela usa cocaína sem beber? E cuidado com o seguinte, cocaína, as pessoas em geral escondem as dependências que têm. Porque ninguém se orgulha de ter uma dependência. Por mais que possa dizer bobagens, ninguém se orgulha de perder o controle de nada. Ainda mais quando se fala de cocaína, que é uma coisa mais estigmatizante ainda que o álcool. Então, cuidado com uma coisa. Se a pessoa que você ama usa álcool e cocaína, as chances de ela usar mais cocaína do que você percebe são muito grandes. Eu já atendi dezenas, centenas de pacientes, né, que conseguiram esconder das suas famílias a cocaína durante 5, 10 anos. Porque a pessoa tem vergonha, também não fala, ela acha que vai controlar e o tempo vai passando. Quando vê, ela quase criou uma vida paralela para usar cocaína sem que você perceba. Então começa a perceber mais, tipo, as mudanças do comportamento, a mudança do humor. Tem dias que está muito animado, tem dias que está muito irritado. Olha lá, nem dormiu 2 dias e está bem. Entendeu? Dormiu 2 horas e está beleza. Pode ser que tenha alguma coisa aí no meio. Então... Não se desespere com isso, né? A estratégia para fazer a pessoa que você ama parar de beber, mesmo ela usando cocaína, parte dos mesmos princípios. Então é só você seguir a mesma ideia para levar quem você ama a querer parar de beber e usar substâncias da mesma forma, tá bom? Boa pergunta da Cris. Cris, olha só. Doutor Vitor. Essa é pesada, hein? Essa é pesada, essa vai ser intensa. Doutor Vitor, 10 anos sóbrio. A pessoa que eu amo estava 10 anos sóbrio e voltou a beber, Vitor. Ele sabe dos benefícios da sobriedade e do mal do álcool. Por que então, Vitor, ele vai optar por continuar bebendo mesmo sabendo de todo o mal que o álcool traz? Cris, eu entendo, eu imagino de onde você sai, o raciocínio que você sai para perguntar isso. E eu acho que é uma oportunidade de eu te explicar algo que ainda não ficou claro para você sobre a doença do alcoolismo. Eu vou te explicar contando uma informação interessante e lamentável, né? Durante a minha formação em psiquiatria e psicoterapias, eu até comecei a fazer uma pesquisa científica, eu estava engatilhado para até fazer um mestrado sobre isso. Então eu estudei muito sobre o uso de álcool e outras drogas por profissionais da saúde. E eu vou te falar, médicos têm um risco muito maior de ter alcoolismo e dependência química do que a população geral. Mas pensa bem, médicos são especialistas, são pessoas formadas, estudaram muitos anos para entender sobre saúde. Um médico sabe que o álcool faz mal, sabe que uma droga faz mal. Ele sabe disso racionalmente. Então por que
E não só médicos, mas profissionais de saúde em geral. Por que aumenta então as chances da pessoa sabendo que faz mal? E aí eu te digo, uma das razões, né, é porque o uso de álcool e outras drogas não é uma decisão racional, Cris. Não é tipo assim, eu vou escolher a cor da camisa que eu vou usar. Isso é uma racional, olhei, às vezes até nem é tão racional, nem isso é racional demais, né? Às vezes eu gostei dessa cor, vou usar. Agora, se você levar, não, eu vou te dar outro exemplo, Cris. Cris, olha para sua dieta, olha para sua alimentação, tá? Se você for como a média das pessoas, você come um monte de lixo, com todo respeito. Eu também como, às vezes, comidas saborosas, mas que você sabe, né, Cris? Eu não preciso aqui te dar, eu não sou nem especialista, não sou nutricionista, mas eu não preciso te dar uma palestra aqui para explicar que comer, sei lá, tomar refrigerante, pô, faz mal, né? Não traz nenhum benefício para a saúde. Comer uma série de fritura, comer um monte de coisa, você sabe, você entende o que eu tô dizendo, né, Cris? E por que você come, Cris? Você não sabe que faz mal? Por que você não está em forma, Cris? Por que você não se exercita, Cris, todos os dias? Sabia que se você não se exercita, você vai morrer mais cedo, Cris? Vai morrer. Por que você não se exercita, Cris? Você não sabe? Você não tem cabeça? Você é boba? Claro que não é por isso. Não é racional. Agora eu sei que se exercitar faz bem, então automaticamente eu vou começar a me exercitar. Eu vou começar a fazer todos os dias, no mínimo, meia hora de caminhada. O ser humano não funciona assim, Cris. Isso do básico. O ser humano saudável, médio, não funciona assim. Os hábitos humanos não são assim. E como o alcoolismo é uma doença dos hábitos, não é porque a pessoa teve um período de sobriedade que ela nunca mais vai ter risco de ter uma recaída. Então, por isso que é importante você entender as estratégias para você levar ele a querer parar de beber. Para que num momento de uma recaída, você consiga articular, através do seu relacionamento, situações em que vão favorecer ele a desejar voltar ao que era antes, né? E até às vezes, porque até a própria recaída, às vezes causa um fenômeno, né, que é chamado de efeito da violação da abstinência. Que é o quê? Ninguém é bobo, Cris. Na minha opinião, eu não acho que ninguém é bobo, tá? Sinceramente, eu não acho. Que o cara é bobão, ele é bobão, então ele vai voltar a beber porque ele é bobão. Não, não é bobo. Ele não quer sofrer. Só que, provavelmente, quando ele recaiu, aconteceu esse efeito psicológico chamado efeito da violação da abstinência. Que é o quê? É uma mistura de dois componentes psicológicos. O primeiro é você se achar um lixo. Você se achar um... Nossa senhora, como eu sou ruim. Meu Deus, eu não aguento. Nossa, como eu sou fraco. Pelo amor de Deus, eu não tenho vergonha na cara, eu não tenho jeito. Eu não sou capaz. E aí mistura com outro efeito psicológico, que é o quê? Nossa, fazia tempo que eu não bebia. Como é bom beber. Nossa, é legal. Me sinto bem. Isso não é tão racional, sabe, Cris? Se a gente aprofundar, a gente encontra. Mas isso não é tão racional, mas ocorre simultaneamente. Ele achar que ele não é capaz e ele ver, ele lembrar, ele ser reforçado no sistema de recompensa cerebral do benefício de beber. Isso acontece comigo muito, Cris, e eu vou te confessar isso com comida. Por isso que eu uso tanto essa metáfora, porque eu brigo para me manter comendo as coisas corretas. E acontece comigo, e eu percebo também. E nem sempre eu consigo, mas eu estou na batalha ainda, eu ainda pretendo ser mais estável. Nesse momento eu estou num momento bom, que eu estou comendo melhor. Mas meses atrás eu não estava assim. E o que acontece? Eu percebo que quando eu começo a recair na comida, que eu vou comer muita porcaria ao longo da semana, eu vou lá, tô de boa, penso, vou pedir um X-tudo, vou pedir um X-bacon, vou pedir um cento de salgadinho. Só hoje. Aí eu penso, vou pedir. Será que eu tomo um refrigerante junto? Vou pedir, né? Já que eu vou pedir um cento de salgadinho, num sábado à tarde, não tem festa nenhuma, mas o Vitor às vezes já aconteceu. Peguei meu iFood lá e pedi. Que beleza. Não é só aquele dia, Cris. É uma enganação. Porque aquilo que eu fiz naquele dia, se fosse só ali, beleza, mas pra mim às vezes acontece o efeito da violação da abstinência. Fico com saudade de comer porcaria e aí eu me perco durante algumas semanas. Você entende? Porque eu ainda estou no meu processo de melhorar e ser mais constante. Com álcool isso também pode acontecer. Quanto mais, eu já fui muito pior. Ao longo do tempo eu tenho amadurecido, né? Eu consulto nutricionista, né, para me ajudar, porque eu sei que sozinho a minha mente é muito fértil.
né? Você me bota numa geladeira cheia de sobra de comida, eu vou sair com uma receita para você. Os restos de comida eu faço virar um risoto, pego tudo que tem de gordo na casa, misturo e como. E fica gostoso. Você tá entendendo? Eu tô fazendo um paralelo aqui com a alimentação, mas não é simplesmente, ele opta por continuar bebendo, tá, Cris? E olha, se você quiser entender mais sobre isso, dá para ir até o infinito, tá? É um assunto bem longo e até é um assunto que eu tenho até um certo interesse. Mas eu não falo tanto dele aqui porque o meu ponto aqui é falar de coisas práticas, né? Mas existem vários livros e até correntes filosóficas que se misturam com a neurociência para tentar entender sobre a força de vontade, a decisão das pessoas que têm dependência de álcool. De longe não é uma coisa simples, Cris. Não é uma coisa simples. A pessoa, porque por natureza o alcoolismo é tomar decisões erradas. Escolher, tomar a decisão mais idiota. Você não concorda comigo que o que eu fiz alguns meses atrás de pedir um cento de salgadinho e refrigerante num sábado à tarde, do nada, é uma decisão idiota? É uma decisão idiota. Eu tô dizendo, eu acho idiota. Na hora pareceu uma boa decisão. Mas por quê? Porque o meu problema de alimentação dominou naquele momento. Eu preciso ter humildade de entender isso. Tá entendendo? Porque ou você decifra a sua mente, ou ela te devora. Ou você decifra a doença do alcoolismo e entende os mecanismos dela, ou ela vai matar a pessoa que você ama. Você tá entendendo? Porque esperar ela sozinha, ainda mais porque o alcoolismo é muito mais do que uma mera... Não que é fácil melhorar a alimentação, mas parar de beber é muito mais difícil. Tá entendendo? Então, olha, ele recaiu há 10 anos. Você já tá começando a perder a esperança nele, tá percebendo? Imagina ele. E se a gente perde a esperança, a gente perde a motivação de fazer também. Tá entendendo? Então tudo começa por aí, Cris. O que eu te diria? 10 anos sóbrio, recaiu. Dobra a força que você vai fazer agora pra recuperar esse negócio. Pra não deixar essa droga, dessa doença vencer. Entra na batalha, de verdade, de cabeça. Tá? Porque pra uma pessoa persistente não tem derrota. Pra uma pessoa persistente não existe derrota. Terezinha, ó, Terezinha. Vitor, existe remédio para parar de beber? Essa pergunta é bem recorrente de quem está começando a me acompanhar. Até me avisa aqui para eu saber, isso é importante para mim. Coloca para mim hashtag novato ou novata se você está começando a me acompanhar agora. E hashtag veterano ou veterana se você já me acompanha há mais tempo. Se você for meu aluno do curso ACA, conta aqui para mim hashtag aluno ou aluno ACA. Vitor, existe remédio para parar de beber? Eu vou te dizer o seguinte. Olha, pensa bem, a complexidade que é o alcoolismo. O alcoolismo não é meramente uma alteração química, biológica que pode ser corrigida com uma substância. Tipo assim, pensa o seguinte, para uma pessoa ter uma doença como anemia ferropriva. Sabe o que é anemia ferropriva? É quando diminui as células vermelhas do sangue, né, as hemácias, por falta de ferro, né? Ferro, nutriente ferro. Como é que a gente trata uma anemia ferropriva? A princípio trata com ferro. Você dá ferro, né? Você suplementa ferro, né? Porque a pessoa desenvolve isso por falta de ferro. Você dá ferro e aí o corpo dela vai começar a produzir hemácias novamente e ela vai melhorar dessa anemia que ela estava. Agora, o alcoolismo não é assim. Né? As pessoas às vezes misturam, pensam, é doença é tudo igual. Mas não, tem doença que não tem nada a ver com a outra. Uma perna quebrada não tem nada a ver com calvície, que não tem nada a ver com cárie. Isso é tudo doença. Existe remédio para cárie, Vitor? Eu não sou dentista, não sei, eu acho que não existe. Né? Sempre que eu tive cárie, o que acontece? O dentista ia lá e fazia lá um procedimento para tirar a cárie, mas não tinha um remédio para tirar a cárie. Entendeu? Agora, o alcoolismo ele não é uma coisa assim que, beleza, dá um remédio e resolveu. Agora, existe remédio que pode ajudar a pessoa que quer parar de beber? Existe. Como é que ele funciona? Geralmente tem 2 tipos de medicação, 2 lógicas de funcionamento. Uma lógica é que a pessoa precisa querer se tratar, né? Em geral, precisa querer se tratar. Quem vai
indicar uma medicação, precisa ser um médico, de preferência que tenha experiência com esse assunto. E aí ele vai avaliar, e o remédio não é um milagre, não. Muitas vezes vai avaliar a pessoa. Às vezes a pessoa tem um alcoolismo e tem também outras doenças mentais, sei lá, uma depressão. E aí ela parou de beber e está muito difícil ela continuar sem beber por conta da depressão. E aí ela já não está bebendo, mas para diminuir recaída, o médico vai lá, um psiquiatra que entende disso, vai medicar, vai tratar aquele problema e aí diminui o risco de recaída, porque tratou a outra doença mental, tipo uma depressão. Tá entendendo? Isso é remédio para parar de beber? Não é, mas você entendeu que você vai entender o contexto, vai ajudar naquilo e aquilo vai melhorar tudo. Existem remédios específicos voltados para o alcoolismo e daí tem dois tipos. Um até saiu, não está no mercado atualmente, por alguma razão, não está no mercado hoje em dia, né? Que é um remédio que a pessoa escolhe tomar esse remédio e se ela beber por cima, ela sabe que vai passar mal. Isso pode ser perigoso, então a pessoa tem que estar muito consciente, tem que estar muito motivada a parar de beber e ela deseja tomar esse remédio e isso ajuda ela como uma ferramenta. E o segundo tipo de medicação, ele reduz, ele não faz a pessoa passar mal quando bebe o remédio, quando toma o remédio com álcool, né? Mas esse segundo tipo de medicação tira um pouco do desejo de beber, tira um pouco da vontade e tira um pouco do prazer de beber quando a pessoa começa a beber. Então perceba, se a pessoa quiser beber por cima, ela vai beber por cima. Se ela não estiver querendo parar de beber, não adianta você ficar procurando um remédio milagroso e sagrado. Uma medicação bem indicada por um psiquiatra experiente pode fazer toda a diferença. Pode sim. E isso, mas isso de longe não vai ser a medida mais importante. Tá entendendo? Vitor, existe remédio para emagrecer? Existe. Agora, quantas pessoas você conhece que emagreceram só tomando remédio? Nenhuma, eu te desafio a encontrar uma. A pessoa tomou remédio junto com uma alimentação melhor. Ela talvez fez exercícios físicos junto. Você entende que não é um remédio, um remédio vai resolver. Um remédio precisa entrar dentro de uma estratégia. E a maior parte das pessoas que começam a me acompanhar é tão crua e tão assim, desinformada, porque não tinha como saber disso antes, que fica imaginando e procurando um remédio milagroso. Tanto que tem um monte de gente aí que engana trouxa, né? Porque, não que eu acho que você é trouxa, acho que você não é trouxa, mas eu já fui trouxa e eu acho que eu vou ser trouxa algumas vezes mais, né? Às vezes a gente pode ser trouxa. Quando a gente não sabe de um assunto, a gente acaba sendo trouxa. E tem muita gente aí ganhando dinheiro enganando trouxa, e vendendo gotinhas pra você botar na bebida do outro pra ele parar de beber. É engana trouxa, isso não existe. Não existe um negócio desse. Não cai nesse negócio. É loucura. Não faz nem sentido. Mas pega aquela pessoa lá que tá disposta a pagar pra não se incomodar, e se iludir, né? Sonhar, tá longe da realidade, e aí vai lá e compra, né? Já até tentaram me chamar pra conversar. Eu não me misturo com esse tipo de gente. Entendeu? Então, remédio para parar de beber existe? Existe. Um bom psiquiatra pode inserir isso num plano de tratamento. Por isso que no curso ACA eu até explico sobre os remédios que existem, porque conhecimento é poder, não para a pessoa passar para o seu familiar. Tem que ser um médico avaliando. Só que é importante você entender tudo o que acontece, até para você entender, para procurar bons profissionais. E, mais importante que isso, o seu objetivo para fazer quem você vai parar de beber não é virar médico que sabe o remédio. É você entender e aplicar aquilo que é necessário para fazer a pessoa ter interesse e comprometimento em parar de beber. E aí, se por acaso a medicação for útil, essa pessoa pode até procurar um bom profissional, investir nesse tratamento, investir, de repente, numa medicação para tratar ou o alcoolismo ou outras coisas associadas junto, e aí pode ter mais sucesso. Mas, vou te falar, a maioria das pessoas para de beber sem tratamento. Né? A maioria das pessoas para de beber sem tratamento. Isso é um fato. É uma pena, né? Mas também, ao mesmo tempo, a gente começa a ver que, não necessariamente a pessoa precisa de um remédio para parar de beber. Mas pode beneficiar algumas pessoas, né? Por isso que até tem um módulo inteiro no curso ACA, em que eu ensino os alunos do curso ACA a convidar o alcoolista para um tratamento. Porque quando isso é possível, é bom, né? Pode facilitar. Mas não é obrigatório. Tá entendendo? Outra pergunta técnica, mas eu vou responder. É uma boa pergunta, é um bom nível de pergunta, um bom nível técnico de pergunta. Tanto que é uma psicóloga que está me perguntando isso, né? Vitor,
Quando tem a questão genética no alcoolismo, o tratamento é diferente? Olha, é o seguinte, hoje em dia tem uma discussão até. O que é genética mesmo? Falam de epigenética. Será que a genética ela é desde que a gente nasceu e não muda? Ou será que a gente pode mudar os nossos genes? Então é bem complicado falar de genética, tá? Bem complicado. Mas assim, ó, faz muitos anos que as pesquisas sobre alcoolismo tentaram, até na década de 70, quando começaram a entender, olha, e confirmar mesmo que o alcoolismo é uma doença, declarar isso abertamente na sociedade científica, começaram a avaliar, como é normal em qualquer doença, tentar buscar classificações. Porque tem alcoolistas que bebem de forma diferente, não tem? Tem gente que bebe destilado, outros cerveja. Tem gente que bebe mais sozinho, outros bebem com os amigos. Alguns bebem a cada 15 dias, outros bebem uma vez por ano, 2. Outros bebem todo dia, outros só no final do dia. Tem gente que passa 1 ano sem beber, mas aí fica 2 meses bebendo. Pô, são apresentações aparentemente diferentes. E aí, um tal de Jelinek é um pesquisador, não sei se bem foi ele que fez isso, ou a equipe dele, enfim. Ele chegou numa conclusão lá, depois de muito avaliar milhares de alcoolistas, tentando entender quais os tipos de alcoolismo. E aí você vai encontrar lá alcoolismo do tipo alfa, beta, gama. E começaram, através de metodologia científica, tentar traçar se existe diferença de um alcoolista para o outro, se responde diferente a algum remédio, se responde diferente a algum tratamento psicológico diferente. E durante algum tempo achavam que sim. Mas, conforme as pesquisas tomaram mais solidez, mais clareza, mais informação foi sendo adquirida, né? Se percebeu que isso não vale de nada. Não vale de nada. Não faz diferença no tratamento. Se a pessoa tem a questão genética ou não para o alcoolismo, não muda nada na forma que vai tratar. Por isso, até se você for ver nos principais manuais, né, o DSM, a CID-10, CID-11, você não vai encontrar lá subtipos de alcoolismo. Por quê? Porque isso não parece merecer uma classificação diferente e porque também as intervenções, as formas de abordar isso não se mostraram diferentes por conta dessas características, nem genética, nem de apresentação, tá? O prognóstico não foi diferente, né? Então por isso que hoje em dia se engloba o alcoolismo numa coisa só, é transtorno por uso de álcool, né? Nem abuso e dependência hoje tem mais, né, das classificações mais oficiais, porque realmente são graus de alcoolismo. E muita gente bebe de uma forma errada. Isso é um pé no alcoolismo. Não é que ele só abusa de álcool. Não, é um pezinho no alcoolismo já. Tá entendendo? Porque quanto mais a gente tem clareza de que não é normal se ferrar por causa do álcool. Não é normal você se acostumar a ter ressaca todo domingo. Não é normal você se acostumar a ter um relacionamento ruim com seu filho, com sua família, por conta do álcool. E aí, os familiares entendendo isso e os profissionais entendendo isso, a gente começa a ter mais chance de lutar contra essa droga de alcoolismo que é tão presente na sociedade. Que é uma coisa só. Vitor, o esposo da minha amiga, que também é alcoolista, não convida ela para estar no mesmo ambiente que ele. Ele fala que é porque vai para esses ambientes para beber. Você acha que é por vergonha? Vergonha é uma possibilidade, mas vamos ser sinceros e sem julgamento moral. Pode ser que ele não quer que ela enche o saco. Pode ser que ela fique enchendo o saco dele quando ele está bebendo e ele quer beber sem ser incomodado. E aí, porque ele acha ela uma chata nessas horas, ele prefere não estar com ela. Pode não ser vergonha. Tá entendendo? Ai, Vitor, mas se ele acha ela uma chata nessas horas, então ele é mau? Não necessariamente. Entende? E daí o que vai mudar na estratégia? Por isso que é importante entender as ferramentas no contexto. Tá entendendo? Por isso que eu bato tanto na tecla de que, você quer fazer quem você ama parar de beber? Você precisa aprofundar. Você precisa entender mais a fundo, né? Para você conseguir aplicar em qualquer contexto. Daí, tanto que você tá falando assim, e ela, Vitor, está decidida a separar por causa dessa forma de agir dele. Meu amigo, se olha assim, você foi lá, casou, né? Eu casei, recentemente até. E eu fui lá, tive que prometer, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza.
E eu, sinceramente, eu acredito, eu não fiz aquilo da boca pra fora. Mas hoje a gente vê muita gente fazendo isso da boca pra fora. E aí o marido dela tá doente, a primeira coisa que ela pensa é: ai, eu vou separar dele. Porque começou a dar problema, as pessoas fazem o quê? Ao invés de arrumar, quer comprar um novo. Porque ela acha na cabeça dela que agora vai ser fácil com outra pessoa. Mas ela não tá lidando com a pessoa mais difícil de todas, que é ela, né? Dentro de um casamento começa a dar rolo, é mais fácil culpar o outro, né? E dane-se o casamento. Como se um divórcio fosse tranquilo, né? Ainda mais se tem filhos, né? Como se um divórcio fosse de boa. E aí, por conta de uma doença, ela vai lá, fere o ego dela, que é muito gigantesco, né? Nossa, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, é tudo contra ela. Ela acha que é tudo sobre ela. E ao invés de lutar contra a doença, ela vai querer cair fora. Né? E aí, qual que é o problema? Vai entrar para estatística, que é o quê? A maioria abandona os alcoolistas. A maioria abandona. A maioria deixa morrer e sapateia no velório. É a maioria. A nossa sociedade realmente é doente, né? Olha a pessoa doente e pensa, é um lixo, né? Afinal de contas, ele escolhe beber todo dia. A pessoa, além de ser ignorante, por isso que eu digo que a ignorância é vizinha da maldade. E eu não digo que ela tem obrigação de fazer nada. Quer separar, acha que é o momento. Mas agora assim, ó, você vê, mas já começa o papinho assim, mas essa decisão dele de não querer estar perto dela quando bebe já vai fazer ela separar. Pra ver que ela nem tá na live, né? Ela tá buscando muito ajudar ele, ela quer muito. É uma vítima profissional muitas vezes, né? A pessoa é vítima. As coisas acontecem na vida dela e ela se queixa e tenta buscar um lugar que vai dar colo e conforto. E eu vou te dizer uma coisa, a vida não é pra ser justa, não é pra ser fácil. Ninguém prometeu nada. Essa ideia de que como é que a vida tem que ser, a vida muitas vezes é dura. E se a pessoa não tá acostumada ou não se ter a mentalidade de superar as coisas, ela vai se dar mal em vários setores e vai começar a achar que a vida é horrível. Mas não é que a vida é horrível. Ela tem momentos difíceis, mas se você é acostumado a fugir dos problemas, eles vão se acumular, você vai ter uma vida pobre. E pelo amor de Deus, eu não sei por que a gente está vivo, da onde que veio, ou que crença você tem, mas o que eu sei é que a gente vai morrer, né? Tem um espaço curto para estar aqui. E tem um monte de outras gerações que vão ser influenciadas pela forma que a gente vive. Na minha cabeça, se você não aproveita isso para fazer esse mundo a coisa melhor, ou não fazer isso valer a pena, o que você está fazendo, cara? Quem que você pensa que é? Porque essa arrogância, não, ele não é carinhoso comigo sempre, ele tem um problema com álcool lá, ele não me dá atenção sempre, vou mandar embora esse lixo. Você é parte do problema. Tá entendendo? Se o mundo tá ruim, você é parte do problema. Por quê? Porque ao invés de resolver pra pessoa que você prometeu, assinou o papel, disse que ia casar com o cara na doença, na saúde, na doença, e aí você cai fora, covarde. Vitor, você tá sendo duro? Tô. E eu peço sua licença por isso. Tá bom? Não é por mal. E eu não tô certo. É só uma forma de ver. Tá? Não é que, Vitor, você tá certo. Não quero estar certo aqui. Eu tô aqui só dizendo uma forma de enxergar, que é a forma que eu enxergo. Ela tem a obrigação, então, Vitor, então ela tem a obrigação de comer o pão que o diabo amassou por causa do marido? Não, nem é isso que ela falou. Ela falou que o marido, ele prefere que ela não tá junto quando ele bebe. Pronto, ela quer separar. Por quê? E aí o marido que é fraco, é o marido que não resolve as coisas. Porque ele bebe, né? Porque a doença do alcoolismo quase sempre é ignorada. Não que ele não tenha responsabilidade, mas você está vendo quem é parte do problema e quem é parte da solução? É bem diferente o comportamento de uma pessoa que é parte da solução. Bem diferente. E isso começa muito antes dos problemas acontecerem, né? Só que quando os problemas acontecem, surge uma encruzilhada em que você vai poder evoluir, né? Evoluir. Ou você vai continuar tendo a mesma vidinha e aí só fugindo de um problema, procurando uma situação perfeita. E aí a vida vai ser melhor para quem enfrenta e supera e se evolui, né? Busca evoluir, busca ser uma pessoa melhor. Senão, né? Infelizmente vai deixar um legado miserável, né? Para as próximas gerações, né? Que vão estar aprendendo, né? Porque as crianças estão aprendendo com a gente, né? Depois você reclama que a vida tá ruim, que a sociedade não é boa, nossa, que não é justo, mas você está sendo parte do problema, né? Você é adulto. Nossa, Vitor, pegou pesado, por quê? Sei lá, foi a minha resposta.
Né? E fala assim, ai meu Deus. Ó a outra. Vitor, estou de resguardo da minha filha. O pai dela recaiu. Estamos em países diferentes. Devo aproveitar isso e desistir dele? É sobre isso que eu estava falando, né? A estatística é essa. Você pode, você deve, não sei. Como é que eu vou dizer que deve separar ou ficar junto? Mas é um casamento de merda, né? É um casamento de merda. Você falou da boca pra fora que ia ficar com ele na saúde e na doença. Da boca pra fora. Aí numa oportunidade que tem, ele recaiu, a gente tá em países diferentes. Posso chutar o balde e mandar ele embora? Faz o que você quiser, mas a vida é sua, você vai viver com as duas consequências. Se é isso que você quer passar pra sua filha, ela tá te vendo, né? Ah, mas ela é pequenininha, Vitor. Mas ela vai saber como é que você vive, como é que você encara as coisas. E ela vai ter a tendência a copiar muita coisa sua. Ou ela vai ter que ter um trabalho dobrado para aprender formas novas que você não foi capaz de oferecer para ela, formas mais de resolver problemas, né? Aí você aproveita uma situação, então eu vou aproveitar a situação e vou acabar um casamento, que era para ser uma coisa séria, né? Era para ser sério, mas pode ser que para você não seja, né? E aí você pega uma situação que fica conveniente e aí você cai fora. E eu não estou dizendo que você não deve se separar, isso aí é uma coisa da sua cabeça, você que sabe. Mas quando me fala assim, eu devo aproveitar que ele recaiu e está em país diferente para desistir dele, se você quer desistir dele, você pode desistir em qualquer momento. Mas Deus me livre estar casado com uma pessoa que vai desistir de mim justamente num momento como esse. Deus me livre, Deus me livre. Eu não sou perfeito, eu posso ter um problema. E criar relacionamentos assim, que tristeza seria para mim. Eu acho muito triste uma coisa dessas. Ela vai ter na história da vida dela que a mãe dela chutou o pai dela no momento que talvez ele mais precisava. Vitor, então o dependente químico também pode, devido a isso, também viver traindo? Não, querida. Dependência química, alcoolismo e traição não são sinônimos. Não está certo dizer isso. Traição tem a ver com um comportamento emocionalmente imaturo. Uma pessoa que tem uma imaturidade emocional. O alcoolismo pode facilitar, a dependência química pode facilitar e está no meio dessa bagunça toda? Pode, mas não dá para dizer que o dependente químico só por conta disso ele vive traindo. Pode acontecer com algumas pessoas de, sob efeito de substâncias, acabarem traindo e isso virar até um motivo para parar de beber, para buscar mudar, porque a pessoa se sente muito mal. Porque a pessoa que está intoxicada, ela pode fazer todo tipo de bobagem. Só que agora, a pessoa trai recorrentemente e usa drogas e bebe, isso aí é da doença, pode ser visto como um tipo de doença também. Mas daí o nível de confiança que você pode ter numa pessoa que tem esse tipo de doença, ele já é diferente da média. Uma pessoa assim pode melhorar? Eu sou uma pessoa otimista, eu acredito na mudança das pessoas. Mas tolerar traições dentro de um relacionamento, recorrentes, eu acho que é algo que é complicado de resgatar. E não eu não falo sobre traições, né? Eu não falo sobre relacionamentos de uma forma geral, certo? Casamento. Não, eu falo sobre como levar quem você ama a parar de beber. Né? Então não é o meu foco, traições. Porque isso não está associado diretamente ao alcoolismo. Vitor, ai Vitor, o meu marido, Vitor, nada que eu faço, nada que eu digo, gera interesse nele para parar. Ele só fala que bebe o dia que quer, mas não é bem assim, Vitor, ele fica mal e para uns 20 dias e depois começa tudo de novo. Céus, você é perfeita, né? Você sabe tudo, você faz tudo certo, coitadinha de você com esse marido que não para e não muda, você sendo tão assim iluminada, tão perfeita, né? Coitadinha, você quer o quê? Um abraço? Pô, Vitor, você tá pegando pesado. Eu vou dizer, por que eu tô dizendo assim? Porque enquanto você ficar se vitimizando e achando que você fez tudo certo, nada do que eu digo eu faço, é porque você não sabe nada. É que você não sabe nada. Se você soubesse o que você ia fazer e dizer, ia estar dando resultado. Se você faz e não dá resultado, é porque tem alguma coisa que você não sabe. Essa é a diferença de mentalidade entre quem está disposto a crescer na vida e quem não está disposto a crescer, mas quer ter as recompensas do crescimento.
Que é o quê? Ah, igual eu tinha um paciente, coitado, ele falava assim pra mim, Vitor, eu estou muito bravo, porque eu tirei uma nota baixa na prova. Aí eu falo, pois é, mas por quê? Ah, mas é porque eu estudei, Vitor, e eu tirei uma nota baixa na prova. É, mas como é que foi que você estudou? Vitor, a prova era sexta-feira. Quinta-feira, às 8 horas da noite, eu fiquei estudando e eu estudei até às 10 horas da noite. Eu fiquei 2 horas estudando sem parar, Vitor. E eu tirei uma nota baixa. Você consegue entender a lógica? A sua opinião sobre o que você merece, ela não importa. Porque nós não crescemos até onde estão as nossas expectativas. Nós descemos até onde estão as nossas habilidades. Ficar desejando, aquela coisa assim, você aprendeu errado, né? Quando disseram pra você que tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar, que você merece um monte de coisa, isso é bobagem. Sendo um adulto cravado na realidade, se você quer mais, você tem que fazer mais e tem que fazer melhor. Porque senão você vai reclamar que o seu chefe não te valoriza, o seu cliente não te valoriza, os seus filhos não te respeitam. Tudo parte de você, tá entendendo? Tudo parte de como você leva as coisas. E se você olhar, mas tudo que eu faço e falo, ele não melhora. Você está focada nele, numa posição vitimista e infantil, que vai alimentar crescimento aonde? Se você está focada mais no crescimento dele, sem crescer. Você primeiro precisa crescer. Né? Vitor, mas o que eu falo para ele? A comunicação ela não sai da boca para fora. Ela sai do entendimento. E sim, tem técnicas, mas a técnica não é para você copiar a técnica, é para você introjetar a técnica e aquilo virar uma coisa que veio da sua cabeça, entendeu? Que virou natural de você. Por isso que o curso ACA, o método ACA, não é um truquezinho, uma dicasinha isolada. São estratégias, são ferramentas para você se desenvolver. E com esse desenvolvimento você vai levar quem você é a parar de beber. Por isso que eu também digo que não tem como perder nessa jornada, porque ela é uma jornada para você. Que tem como um resultado do outro, mas ela é uma jornada de crescimento para você. Pra você dominar melhor a sua vida emocional, seus relacionamentos. Tá entendendo? E uma das formas é não culpar os outros pela sua falta de habilidade. Porque você pode aprender, não é o fim do mundo. Qualquer pessoa que queira pode aprender. Agora, se você faz e não tem resultado, o problema é você. Vitor, como é que você tem certeza se você nem me conhece? Eu não posso ter certeza se eu não te conheço, mas eu prefiro pensar assim para mim. E eu recomendo para as pessoas que me perguntarem, pensarem da mesma forma. Porque sempre que eu penso que o problema sou eu me dou a oportunidade de crescer e resolver. Eu me dou a oportunidade de parar, ter humildade, procurar melhorar para tentar ser melhor. E eu vou continuar, se aquilo for importante para mim, eu vou continuar fazendo, vou continuar buscando e eu te garanto que uma hora, nem que eu demore, mas eu chego lá. Porque nada para uma pessoa determinada. Não tem como perder ou fracassar quando você é persistente, tá entendendo? Agora, quando você é arrogante, imaturo e tem uma expectativa lá em cima dos outros e uma expectativa baixa de você, tipo assim, você fez tudo, né? E ele é o errado. Você já começou perdendo. E você vai perder muito ao longo da sua vida. Muito, muito, muito. Eu acho. Eu acredito. Mas torço para que não. Boa noite, Dr. Vitor. Ainda não tive resultado em relação ao alcoolismo do meu esposo. Estou revendo para ver o que não apliquei. Tá? O seguinte, eu vou te recomendar. Se você tiver no curso ACA, aí eu vou te dizer as duas coisas. A primeira é, não tive resultado em relação ao alcoolismo do meu esposo. Sim, com certeza você errou em algum lugar. E mais um erro é o quê? Você não postou na comunidade de alunos o suficiente para receber feedback. Tá entendendo? Porque o pior do que errar, e eu vou te dizer, tem gente que fica triste, fica chateada, fala, Vitor, eu tô com dificuldade aqui na comunicação, Vitor, eu tô com dificuldade nessa ferramenta. Eu ainda falo, relaxa, você tem dificuldade, você continua, você persiste, você vai conseguir. Você só não vai conseguir se você desistir. Agora, o maior problema é quando a pessoa acha que sabe o que está fazendo, entendeu? Acha que está fazendo certo, mas não está. E é por isso, uma das razões do porquê no curso ACA nós temos a comunidade de alunos, e que você pode publicar lá, né, num grupo privado, o que você está fazendo, o que você fez, onde é que você acha que você acertou, onde é que você acha que você errou, para você fazer uma releitura.
Porque muita coisa pode passar batida, a gente pode ter pontos cegos. E por isso que eu acredito tanto que ao longo do tempo eu criei essa comunidade, para que a gente pudesse conversar mais lá e também ter a oportunidade de ouvir opiniões, ouvir visões de outras pessoas que estão mais maduras no curso, né? Para poder enxergar coisas que talvez são pontos cegos seus. E mais do que uma vez eu já vi alunos me dizendo que, ó, quando voltaram o curso do começo, perceberam que, ó, um monte de coisa importante não foi entendida numa primeira leitura. Né? Então, quando você for rever, você vai encontrar certamente alguma coisa que você não fez ou não fez da maneira correta. Porque assim, se você está seguindo certinho, o que vai acontecer? No curso ACA, você vai montar o seu mapa da sobriedade. No mapa da sobriedade, você vai anotar, você vai escrever, vai ser no papel, isso tem que ser no papel, e você vai encontrar, mesmo quando der errado, você vai ter pistas do padrão que acontece, para você começar a ajustar. Tá entendendo? Então aí você vai começando já, montando o mapa da sobriedade, vai ter uma pista de onde é que está faltando. O que está faltando aqui? Como é que eu estou introduzindo a comunicação? Como é que eu estou fazendo reforço positivo? Onde é que eu estou deixando de facilitar? Tá entendendo? Mas, e essa postura de rever onde é que você errou, vai ajudar muito. Tá? E parabéns por essa ideia, essa postura. Muita gente pensa, ah, meu Deus, não estou conseguindo, não vai dar certo. Que bom que você não caiu nessa armadilha. Né? Segue em frente. Né? Então, ó, não estou estressando como antes, já estou bem melhor. Pode ter certeza que isso faz toda a diferença. Tá? E não teve nenhum resultado, mas daí você está fazendo muito pouco, se não teve nenhum. Você pode dizer, ó, tô errando, não tive tanto resultado, mas não teve nenhum. Mas me conta o segredo para não ter nenhum resultado. Tem que ter um segredo, porque eu não consigo entender. Então explica lá, compartilha com a gente, se for o caso. A gente vai encontrar isso juntos. Tá bom? Então é isso aí, gente. Foi um prazer mais essa pergunta para o Vitor. Lembrando que se você quiser assistir, ó, quero participar ao vivo, você pode clicar lá no meu canal do Telegram, entra lá no meu canal do Telegram, que lá eu mando áudios e mando também notícias para que horas vai ser o Pergunta pro Vitor, para você poder assistir ao vivo também, tá bom? Foi um prazer. Se você gostou desse conteúdo, comenta para mim o que você achou. Esse feedback é muito importante, porque eu também não consigo ver tudo sozinho. Muitas vezes eu vou avaliar se um conteúdo é bom pela quantidade de comentários, pelo que as pessoas estão dizendo, quais foram as sacadas que as pessoas tiveram. Então eu vou adaptando assim. Se eu percebo que um conteúdo tem, as pessoas estão comentando, ó, estão dizendo, ó, Vitor, isso aqui me ajudou, eu entendi isso, entendi aquilo, isso faz com que eu vá aprimorando também os conteúdos que eu faço aqui e faça mais daquilo que ajuda, né? Porque a minha ideia aqui é poder aproveitar o meu e o seu tempo para fazer o melhor conteúdo possível. O Telegram é www.vitorblasius.com/telegram. Tá? Se você não consigo enviar o link aqui no Instagram. Tá bom? Então é isso aí. Foi um prazer. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.